Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou explicar um dos casos particulares de cálculos estequiométricos, que é processo que ocorre em duas ou mais etapas, ou seja, equações consecutivas. E vou exemplificar com um caso que é muito recorrente em vestibulares, no Enem, né? Queima de combustíveis fósseis, chuva ácida. Combustíveis fósseis, tipo gasolina, querosene, óleo diesel, né? Tem enxofre. Então, na queima do combustível, queima o enxofre e vai produzir, queima, reação com A2, vai produzir SO2, dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso, que é um óxido ácido. Isso sendo lançado para a atmosfera, já vai reagir com a água, produzindo ácido sulfuroso. E um certo percentual que foi lançado na atmosfera reage com A2 e vai produzir SO3, que é o anidrido sulfúrico, trióxido de enxofre. Também, óxido ácido reage com a água da atmosfera e produz ácido sulfúrico. E aí, exemplificando, em 1.000 litros de gasolina, nós encontramos 32 miligramas de enxofre. Aí a pergunta é a seguinte, nesse exemplo. Qual a massa de ácido sulfúrico produzida a partir da queima de 1.000 litros de gasolina? Então, veja bem, para a produção do ácido sulfúrico, nesse caso, o que me interessa é enxofre. Então, ele está dando aí 1.000 litros de gasolina só como uma ilustração, né? Então, quanto que eu encontro em 1.000 litros de gasolina? 32 miligramas de enxofre. 32 miligramas. Então, ele deu a massa de enxofre e está pedindo a massa de ácido sulfúrico. Bom, uma das maneiras de resolver uma questão desse tipo, né, com equações consecutivas, uma das maneiras, e que é menos conveniente, seria essa. A partir da massa de enxofre, uma estequiometria aqui nessa primeira equação, eu acho a massa de SO2. Jogo para a equação de baixo, sabendo a massa de SO2 que foi produzida, armo outra estequiometria aqui nessa equação e acho a massa de SO3. Sabendo a massa de SO3 produzida, jogo para a equação de baixo e aí, daqui outra estequiometria, eu consigo determinar a massa de ácido sulfúrico. Bom, mas 3 estequiometrias, então menos conveniente. Então, uma das maneiras de minimizar esforço nesse caso é a seguinte: igualar o que tem em comum nos produtos de uma equação e reagentes de equação que apareça posteriormente. Então, o que está sendo produzido aqui vai continuar aqui nessa outra equação. Você está vendo que nessa equação tem 2SO2? 2SO2. Bom, então eu tenho que produzir 2SO2 nessa equação, né? Para continuar com o processo. Ou seja, tenho que igualar o que tem em comum nos produtos de uma equação e reagentes de uma equação que apareça posteriormente. Então, tem que igualar SO2. Para isso, eu multiplico essa equação por 2. Ou divido essa por 2, né? Dividindo por 2, ficaria 1 e 1. Eu vou fazer a opção de multiplicar por 2. Vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 2, 2 e 2. E agora? Está sendo produzido 2 SO3. Ou então, está em comum aqui nos produtos dessa e reagentes dessa. Então, tem que igualar o SO3 para poder cancelar. Então, também tenho que multiplicar essa por 2. Então, 2, 2 e 2. Tá vendo? Se eu tivesse apenas dividido essa por 2, eu já resolveria, né? Já igualaria o SO2 e também o SO3. Mas tanto faz. E aí? Agora, cancela SO2 com SO2 e o SO3 com SO3. Então, esse é o caminho mais prático. Quando ele dá processo em duas ou mais etapas, vamos somar as equações e obter uma equação global. E aí eu trabalho com uma única estequiometria. Ou seja, depois que eu somei, se transforma numa questão comum, né? Uma estequiometria básica, comum. Um caso comum de cálculo estequiométrico. Bom, então, somando, agora eu tenho 2S
mais, ó, 2 mais 1, 3O2, mais 2H2O, dando 2H2SO4. Então, 2S, 3O2, 2H2O, dando 2H2SO4. Agora segue, né, com a estequiometria comum. Ele está dando 1.000 litros de gasolina na questão e citou, ó, em 1.000 litros de gasolina são encontrados 32 miligramas de enxofre. 32 miligramas, essa é a informação fornecida. Qual a massa de ácido sulfúrico produzida? Então já somei, obtive a equação global. Essas aqui estando adequadamente balanceadas, quando eu somo essa aqui, automaticamente já fica balanceada. Quer conferir? 2S. 2 vezes 1, 2S. 6O mais 2, 8. 2 vezes 4, 8. 4H e 4H. Tá vendo? Bom, então, 2 mol para 2 mol. Poderia já simplificar, né? 1 para 1. Tudo bem? Bom, então, 2 mol para 2 mol. Deixe um espaço e coloque o dado e o pedido. Dado 32 miligramas de enxofre. E o pedido? Qual a massa de ácido sulfúrico produzida? E agora, nesse espaço que eu deixei, vou converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Tá vendo? Tá vendo que deu a massa? Então, vou converter 2 mol em gramas. O massa molar do enxofre, a tabela periódica, é 32 gramas por mol. Massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. 4 vezes 16, 64, mais 32 do S, 96, mais 2 de H, 98. Tá bom? Então, deu a massa, ó. Então, vamos converter 2 mol em gramas. 2 vezes 32. 64 gramas. E aqui, está pedindo a massa? Então, tem que converter 2 mol em gramas. 2 vezes 98. Que eu posso colocar já direto aqui, ó. 196 gramas. E aí surge uma dúvida. Fala, Conde, botar grama em miligrama, eu não tenho que converter para grama? Então, às vezes você tem, às vezes não. Tem situações que você pode deixar unidades diferentes de um mesmo lado da regra 3. Pô, quando que você pode? Quando você conseguir cancelar unidades, ó, quando você multiplicar em cruz. Cancelar unidades de tal forma que sobre a unidade daquela grandeza que você esteja calculando. No caso, quando eu multiplicar em cruz isso aqui, vou conseguir cancelar grama com grama, ó, sobra miligrama. Eu acabo determinando a massa de ácido sulfúrico em miligrama. Então aqui eu posso. Agora, se fosse grama, miligrama e litro, pô, aí não daria para cancelar a unidade. Então, obrigatoriamente teria que estar convertendo de miligrama para grama. Bom, nesse caso, ó, o valor numérico reduziu a metade, então aqui também. Então, multiplicando em cruz, você vai achar aqui a massa de 98 miligramas, que é o que vai sobrar. Cancelando grama com grama, sobra miligrama. Então, 98 miligramas de H2SO4. Beleza? Então, vou trabalhar com mais um exemplo. Pessoal, mais um exemplo, então, de equações consecutivas. Processo que ocorre em 2 ou mais etapas. Uma questão que caiu na FUVEST um tempo atrás, que estava citando o seguinte, que 2 das etapas de produção do ferro metálico são representadas pelas reações dadas a seguir. Ele deu essas 2 equações. E aí ele citava que o monóxido de carbono produzido na primeira etapa é consumido na segunda etapa. E considerando apenas essas 2 etapas na produção do ferro,
qual a massa de carvão, massa aproximada de carvão em quilogramas, necessária para a produção de 1 tonelada de ferro. Então, tá vendo? Está dando a massa de ferro 1 tonelada. Está pedindo a massa de carvão, massa de carbono, necessária para a produção dessa quantidade de ferro fornecida, 1 tonelada. Então, é comum em questões de estequiometria envolvendo 2 ou mais etapas, isso aqui, dele fornecer algo, né, a quantidade lá dos reagentes da primeira etapa e pedir algo lá dos produtos da última, como aconteceu no exemplo anterior. Ou ele faz o inverso, ele dá algo lá dos produtos, né, a quantidade dos produtos lá da última etapa e pede algo referente aos reagentes na primeira etapa. Então, ao invés de trabalhar com 2 estequiometrias, preferencialmente nós vamos fazer o quê? Somar essas equações, obter uma equação global e trabalhar com a estequiometria na equação global. Só que para isso eu tenho que igualar o que tem em comum, ó, nos produtos da primeira e reagentes da segunda. Tá vendo, ó, que eu vou precisar de 3 mol de CO nessa etapa? Então eu preciso de produzir 3 mol de CO nessa primeira. E aí, então, como tem 2 aqui, 3, poderia multiplicar pelo inverso, né? Multiplicar essa por 3 e essa por 2. Né? Vai ficar 6 e 6. E é claro que eu tenho que multiplicar a equação inteira, hein? Agora, para não alterar essa proporção que já existe no balanceamento. Ou então, ao invés de multiplicar essa por 3 e essa por 2, eu simplesmente vou multiplicar essa por 1,5. Né? Tem 3. Para deixar 3 aqui, multiplico por 1,5. Então vai ficar aqui 1,5 vezes 2 dá 3, 1,5 vezes 1 dá 1,5, 1,5 vezes 2 dá 3. Beleza, aí igualei o CO. Então agora, cancelo, somando. Então vamos chegar na equação global. Então vai ficar 3C mais 1,5 A2 mais Fe2O3 dando 2Fe mais 3CO2. Aí ele está dando a massa de ferro e está pedindo a massa de carvão. Então eu vou colher só as informações dos dois. Ó. 3 mol para 2 mol. Já tenho a equação balanceada? Próximo passo, escrever a proporção, tirar do balanceamento. Depois, deixe um espaço aqui embaixo e coloque o dado e o pedido. Dado 1 tonelada de ferro. E o pedido é, qual a massa de carvão? Em quilogramas. E aí, como ele pede a massa, eu tenho que converter 3 mol em massa. Para isso eu vou precisar da massa molar do carbono, tabela periódica. Massa molar do carbono é 12 gramas por mol. E aqui também tem que converter para massa, foi dada a massa. Então massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Daí, então, 3 mol. 3 vezes 12. 36. Deixar indicado aqui, ó, 3 vezes 12, mas é claro que você poderia já colocar direto 36. E aqui, 2 vezes, ó, não foi dada a massa, tem que converter 2 mol em massa. 2 vezes 1 mol, que é 56. Então, 112 gramas. E agora, ó, tá vendo? Aconteceu aquilo de novo, ó. Tá com unidades diferentes aqui, do mesmo lado da regra 3. E aí? Tem situações que você pode, tem situações que você não pode deixar em unidades diferentes. Como que você vai avaliar? Então verifica se dá para cancelar unidades quando você multiplicar em cruz. No caso dá, ó, vai cancelar grama com grama. Porque isso aqui, ó, vai ficar no denominador. Está multiplicando M, passa dividindo. Isso aqui vai ficar no numerador. Cancela grama com grama, sobra a tonelada. Como ele pediu a massa de carvão em quilogramas, aí você converte de tonelada para quilograma. 1 tonelada tem 1000 quilogramas. É só multiplicar por 1000
o resultado que você achar lá em tonelada. Agora, nada impede de você já converter para quilograma aqui, ó, 1 tonelada. 1000 quilogramas. 1000 quilogramas. Né? Daí, 1000 quilogramas. Mesma situação, ó. Vai cancelar grama com grama, já acha em quilograma, vai sobrar em quilograma. Fazendo esse cálculo, então, vai ficar massa igual a 36 gramas vezes 1000, 36 gramas vezes 1000 quilogramas, dividido por 2 vezes 56, vezes M. Então, eu vou passar dividindo, então vai ficar 2 vezes 56, 112 gramas. Tá vendo? Grama com grama cancela, sobra quilograma. Daí você vai achar a massa de 321,43 quilogramas de carvão, que é o carbono. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês, tá bom? Tchau, tchau.